Notícias, bastidores e pós-jogo, tudo em um só canal, DNA SPFC. Assim que se inscreva e ative o sininho das notificações. E com imagens aí da vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro por 2-0. São Paulo que está com pontuação de quinto colocado. Está em sétimo ali na tabela, mas é a mesma pontuação do Mirassol, mesma pontuação ali do Botafogo. Está empatadinho ali todo mundo, todos eles venceram. São Paulo tem 2 jogos a mais, é verdade. Mas fato é, né, Birner, que a sequência com o Crespo no Brasileiro continua muito boa, né? São 6 vitórias aí em 9 jogos. E entre boa noite a você, boa William, noite. Calçade, Jean, André, os fãs das fãs do esporte. Nessa sequência, entre jogos muito bons e jogos razoáveis, acho que não tem um jogo ruim do São Paulo com o Crespo no Campeonato Brasileiro. Hoje foi um jogo bom. Uma partida em que o São Paulo toma conta do meio-campo. Isso pode se explicar pela marcação bem executada. Essa marcação individual cheia de correria do Crespo. O treinador inclusive poupou alguns jogadores, o que é algo elogiável, pensando que o brasileiro não é a prioridade do São Paulo. Quando o Luciano não começa jogando, certamente é pela questão física, porque o São Paulo só joga no final de semana que vem. Sim. Ou seja, um jogador no limite para estourar, e tem reserva que podia lidar com as circunstâncias, como a gente viu da partida, que foi o Ferreirinha. O meio-campo, todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem. A baita partida do Cedric. E até quem saiu também, né? E eu acho que a grande notícia, a gente vai secar bastante o São Paulo, é como o Pablo Maia, de alguns jogos para cá, vem melhorando. Hoje, se ele não for o melhor jogador, não estou falando pelo gol, estou falando por todo o pacote, no mínimo vai ser colocado entre os melhores jogadores da equipe. E se esse cara voltar a jogar como antes das 2 lesões, o São Paulo tem um baita reforço. Mas um baita reforço, porque ele acabou de ter o seu contrato renovado. Então, acho que hoje foi um jogo muito seguro do São Paulo, um Atlético desfalcado, mas desfalques do São Paulo também tem. Não tem Caleri, não tem Lucas, não tem Oscar. Então são desfalques de peso também para o São Paulo. Perdeu o Marcos Antônio durante o jogo? Perdeu o Marcos Antônio no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. E mesmo assim o São Paulo impediu o goleiro Rafael de fazer sequer uma defesa. No jogo todo, a única lance de perigo mesmo do Atlético foi no final do jogo, uma bola na trave, quando já estava 2-0 e a partida resolvida, William. Faltou pontaria para um pouquinho mais, né, Jean? Embora o 2-0 tá na conta, tá bom, mas faltou um pouquinho de pontaria em alguns lances, envolvendo o Luciano, envolvendo algumas tomadas de decisão do Ferreirinha, né? Acho que isso até demonstra o quanto o jogo para o São Paulo, de certa forma, não sei se confortável é a palavra certa, mas vou usar essa palavra, de certa forma foi até confortável, né? Tudo bem? Tudo bem, William, boa noite. Acho que foi confortável, sim, certamente foi confortável, né? Porque depois que faz 1-0, o São Paulo domina completamente o jogo, as ações, é o São Paulo quem ataca, um São Paulo que não sofre absolutamente nada, e acho que o segundo gol deveria ter saído bem antes do que saiu, né? Principalmente pela atuação no segundo tempo. Acho que o melhor momento do Atlético talvez fosse enquanto o jogo ainda estava 0-0. Ali o jogo estava mais equilibrado, era um jogo de poucas oportunidades, né? Uma para cada lado. Mas a partir do gol do Pablo Maia, acho que o São Paulo domina completamente as ações. O Atlético, acho que sem o Hulk, sem o Coelho, hoje é um time que não consegue realmente produzir muita coisa. Então acho que a ausência desses dois também tirou qualquer poder de reação que o Atlético pudesse ter, mas isso não é problema do São Paulo. E repito, se você olhar para tudo, se olhar para as estatísticas, se olhar para o que foi o jogo a partir do 1-0, é o que você disse, poderia até ter sido mais, ou pelo menos o segundo gol poderia ter saído antes. Acho que é um resultado indiscutível, e é um resultado importante, né? Porque essa pontuação de quinta colocação que você fala, cara, é óbvio que o campeonato está essa maluquice de um com 21 jogos, outro com 18 jogos, e vai demorar para que isso seja acertado, mas de qualquer maneira é importante, né? Sobretudo acho que para os times que estão na Libertadores ou Copa do Brasil, que são times que tem objetivos grandes além do Campeonato Brasileiro, se manter lá nessa briga, porque você não sabe até quando você vai seguir na Copa do Brasil, você não sabe até quando você vai seguir na Libertadores, e se você cai, você tem que estar em condições de disputar uma vaga na Libertadores, que acho que para este Campeonato Brasileiro sempre foi o objetivo do São Paulo, tanto do São Paulo como do Atlético, ainda que em relação ao Atlético tenha se falado num começo de temporada de briga pelo título, mas não é essa a realidade. Não está bem longe disso, tanto que o Atlético está abaixo do São Paulo. Aliás, um Atlético tem jogos a menos também, mas um Atlético que nesse momento ele olha um pouquinho mais para trás do que para frente, né? Um Atlético que está a 5 pontos da zona do rebaixamento, não imagino que a briga do Atlético vai ser essa,
mas assim como o Internacional, duas equipes ali, olhando um pouquinho mais para trás ali, já com atenção do que necessariamente para frente. Agora, André, pontuação aí de quinto, está em sétimo, mas com pontuação de quinto colocado. É isso aí? O São Paulo está de acordo com o time que tem, de acordo com a perspectiva? É isso? Um quinto lugar de Campeonato Brasileiro? Eu acho que sim. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa, claro. Eu acho que sim. Eu acho que o retrato de hoje, com essa atuação em casa, bem segura, bem sólida, criativa até certo ponto, vencendo um adversário que não é fácil, o Atlético Mineiro, embora, como disse o Vitor, com desfalques, mas a gente precisa considerar os desfalques que o São Paulo também tem. E desfalques no São Paulo sempre foram utilizados, e eu não estou fazendo com isso uma crítica muito azeda à comissão técnica anterior, mas a gente tem visto o São Paulo jogar sem muitos jogadores ao longo do ano todo, e o Zubeldia, da forma como ele trabalhava, e num determinado momento, quando qualquer resposta que ele desse na entrevista coletiva era usada contra ele, gostava, e eu mesmo disse que ele tinha razão ao afirmar isso, que a ausência de vários jogadores importantes estava na origem, ou era uma das origens do desempenho que era cobrado, e o torcedor não via porque que o São Paulo era um time que só empatava e não ganhava, aquela coisa toda. O Crespo, desde que assumiu, exceto o jogo muito ruim que o São Paulo fez contra o Flamengo na estreia dele, em que o São Paulo foi completamente dominado, na volta do Mundial de Clubes, né? São Paulo completamente dominado, não marcou, não jogou, o Flamengo não teve dificuldade para estabelecer o placar, a distância técnica entre os times pareceu maior do que era naquele momento. Desde então, acho que o São Paulo vem se acertando. Tem duas coisas que me chamam muita atenção no time atual, independentemente das escalações. Uma grande diferença em relação ao time do Zubeldia, saída de bola, a maneira como o São Paulo move a bola da sua defesa até o campo de ataque. Eu nunca consegui entender como que um treinador como o Zubeldia não conseguiu resolver esse problema. E o segundo aspecto é como os jogadores passaram, meio que de uma hora para outra, a atuar de forma muito mais confiante. O São Paulo é um time que tem mais personalidade em campo hoje, e às vezes é difícil de detectar isso. O meio de campo, por exemplo, com escalações diferentes, atua de uma outra forma. Você percebe que tem jogadores dispostos a fazer o diferente, a não se preocupar com o erro de um passe, de uma jogada individual. São Paulo tem substituições que, na maioria das vezes, melhoram o time. Hoje, quando o Rodriguinho entrou, muda um pouco o desenho, mas ele entra com liberdade, com personalidade. O São Paulo consegue se beneficiar da presença desse jogador também. Então, parece que o trabalho do Crespo é um trabalho mais longo. E, na verdade, não é. É um trabalho que ainda está começando. Em termos de pontuação, colocação na tabela, eu acho que é daí para cima, mas o para cima é difícil de ser cobrado. Né? Porque você tem ali o Flamengo, o Palmeiras, você tem o Cruzeiro. Exato. Ali, e a partir dali... Não é uma situação na qual ninguém acha que faz isso, né? Estamos fazendo um campeonato para chegar em quinto, né? Ninguém trabalha dessa maneira, né? Mas essa faixa talvez seja a faixa natural para o São Paulo ocupar em relação ao seu potencial e aquilo que ele tem como prioridade na temporada. O calendário mudou, eu acho que a gente vai poder falar sobre isso, né? Sim. Foi feito um ajuste, etc. E sumiram os períodos livres de equipes que saíram da Copa do Brasil, mas continuam na Copa Libertadores. É o caso do São Paulo. Então vai ser necessário também ajustar essa programação. É isso. O Campeonato Brasileiro, que ia terminar dia 21 de dezembro, deve terminar agora. Vai terminar agora no dia 7 de dezembro, né? E aí as datas à frente ficaram disponíveis para a Copa do Brasil, essa sim. 7 a 21. Vai mais à frente. 7 a 21 de dezembro agora são datas para a Copa do Brasil. Calçade, vitória do São Paulo, 2-0. Para mim, olha, o André está destacando aqui alguns atletas. Para mim, novamente, até o momento que ele sai do jogo, o gol não foi dele, é bem verdade, até o momento que ele sai do jogo, Marcos Antônio de novo estava fazendo outra bela partida, hein? Essa é uma boa notícia, ao mesmo tempo uma notícia que preocupa ele ter saído do jogo. Exato. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né, Calçade? Tudo bem? William, boa noite aos companheiros, a quem nos assiste. O que poderia ser o grande defeito de São Paulo foi a solução para o jogo, porque não vou nem citar Oscar, Lucas, Caleri, esses caras fazem muita falta
e eles têm sido uma dificuldade para o São Paulo nos últimos tempos. Eu vou ficar com o Luciano, com o Alisson, aqueles que normalmente estão jogando. O Alisson no meio de campo, o Luciano é um cara que tem um jogo muito agressivo, né? Ele está o tempo todo presente na área. Eles não começaram jogando. E o São Paulo veio com o Pablo Maia, o Bobadilha e o Marcos Antônio. Assim, bom, vai ficar um jogo meio travado aqui. A tendência seria despejar o jogo nos laterais, no Cédric Soares, no Enzo Fernandes, e aí bola na área, ou para o mano a mano do Ferreirinha ou para o André. Nada disso. Os três pelo centro jogaram muito bem. Eles se associaram. Tremenda mobilidade deles. Tanto que no segundo tempo, uma forma de tentar melhorar o Atlético para o Cuca foi colocar o Alexander. E é um jogador desse setor, para esse setor. Porque o São Paulo se associava muito, tanto que o gol. O Marcos Antônio jogou a beça. Nossa, ele aparecia na direita, na esquerda, no meio. O time funcionar. Né? Ele tinha a bola no pé, ele abria assim, ele tinha uma visão boa do que estava acontecendo na área. O gol do Pablo Maia. E aí o Bobadilha também fez um bom jogo. Então esse trio poderia ser um setor mais duro, rude de São Paulo, sem criação. Talvez o Atlético tenha acreditado nisso, e foi ali que o São Paulo começou a ganhar o jogo, mas o Atlético passou, a gente está vendo uma bola no travessão, já não, mas não acertou o alvo, não tem defesa do Rafael. Então é um Atlético que ficou muito longe, e aí todo mundo, quem não estava no banco estava em BH. É isso. Né? Porque tem compromisso muito importante no meio de semana, tem Copa do Brasil por aí. São escolhas, são feitas. No caso, São Paulo se deu melhor. Muito bem, galera. Esse foi o vídeo que a gente deixou aí com vocês. Notícias, pré-jogo, pós-jogos, mercadão da bola, tudo que rola dentro e fora do gramado aí do São Paulo Futebol Clube é notícia aqui no DNA SPFC. Assim que o que a gente pede, sempre, o que pede sempre, se inscreva no canal se não é inscrito, C, curte, comenta, compartilha, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado toda vez que sai um vídeo aqui no canal, galera. Assim que tenha uma boa semana, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Vamos, São Paulo!